Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero falar com você sobre tristeza da alma. É um assunto que tem atingido centenas de milhares de pessoas. Eu estou certo de que eu e você precisamos nos policiar todo dia e que nós precisamos vigiar para não sermos dominados pelo sentimento de tristeza, pois com muita frequência nós somos levados a viver momentos difíceis, de angústias, de lágrimas, momentos que podem nos levar a mergulhar no mar da tristeza. Passar por momentos de tristeza, por momentos de angústia, é comum. Todos nós passamos. O próprio Senhor Jesus, certa vez foi à aldeia de Betânia por ocasião da morte de Lázaro, e diz a Escritura que lá Jesus chorou. Também Jesus, na noite em que seria preso no Getsemane, ele conta a 3 dos seus discípulos que a sua alma está profundamente triste até a morte. Portanto, as lágrimas, a dor, são momentos comuns na nossa vida. O que não é comum é uma vida de tristeza. O que não é comum é uma vida triste. Portanto, eu quero dizer a você que nós precisamos vencer a tristeza e não o contrário, deixar com que a tristeza nos vença. E não importa a causa da sua tristeza, não importa a causa da sua aflição, o importante é você saber que essa tristeza pode ser vencida, que o seu coração pode ser liberto, que a sua alma pode ter esperança, que em Jesus você é mais que vencedor. Eu quero ler um texto do livro das Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 19, 20 e 21, que está escrito: Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. No final do versículo 18, apesar de nós não termos lido, mas o profeta traz ali algo que é preocupante, porque ele nos leva a entender de que aquela situação de angústia que ele está vivendo, de tristeza da alma, quase o levou a perder toda a esperança no Senhor. Esse é um grande perigo que nós enfrentamos diante das grandes dores da vida, perder a esperança no Senhor. Agora eu quero que você veja comigo o verso 19, que diz: Lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Perceba que ele enfatiza aqui em que estado estava a sua vida. Ele enfatiza aqui como estava a sua alma. Ele diz: lembra-te da minha aflição, da angústia profunda em que ele estava sucumbido, da tristeza esmagadora que ele estava vivendo. E tudo isso se transformava em pranto, em lágrimas, em dor, em choro. E me parece que é algo semelhante ao que o salmista Davi também nos relata, lá no Salmo de número 6, versículo 6, quando ele diz que estava exausto de tanto gemer e de tanto chorar, ele inundava sua cama à noite, ele molhava o seu travesseiro à noite. Então perceba que os resultados dessa angústia profunda na vida do profeta Jeremias trouxe algo prejudicial. Veja os resultados prejudiciais. Primeiro, ele fala de absinto. Absinto é amargo, é fel, é amargura, ou seja, aquela situação deixou uma amargura dentro do seu peito, uma amargura na sua alma. Mas ele vai um pouco além, ele fala de veneno, não só amargura, mas veneno, e veneno eu e você sabemos que é morte. Então aquela situação estava amargurando-o por dentro, levando a sua alma à morte. Mas não apenas os resultados eram prejudiciais por isto que foi acumulado na sua alma, como pelos resultados, porque ele diz no verso de número 20: a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Então o resultado foi uma alma abatida, foi perca da esperança, perca do projeto de vida. É perigoso quando nós chegamos nesse estado.
Se você talvez se encontre como o profeta Jeremias se encontrou nessa situação, ou como o rei Davi, naquela ocasião em que eu citei para vocês, eu quero dizer que há esperança, que essa tristeza pode ser vencida e que você pode voltar a sorrir novamente e ser feliz com o Senhor. Talvez você esteja me perguntando como isso é possível. Veja o verso 21 que diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, você precisa trazer à memória coisas que podem lhe dar esperança. Pare de ficar remoendo aquilo que lhe faz sofrer. Pare de ficar se culpando por algo que não deu certo. Pare de ficar culpando os outros por algo que não deu certo. Esse projeto não deu certo, a sua vida não acabou, a vida continua. Todas as vezes que você colocar a sua esperança em coisas, pode ter certeza que ela facilmente se perderá, porque as coisas se passam. Você precisa mudar o olhar. Pare de colocar a sua fé e esperança naquilo que é temporal e coloque naquilo que é eterno. Coloque em nosso Senhor Jesus. Então, ao invés de trazer à memória aquilo que lhe faz sofrer, traga aquilo que lhe dá esperança. O próprio profeta Jeremias diz aqui que uma das coisas que lhe consola é saber que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e que elas se renovam a cada manhã. Então, antes de você se levantar, antes de você começar a trabalhar por si mesmo, Deus já trabalhava por você. Ele já preparou o dia para você. Deus cuida de você. Traga isso à memória. Outras coisas que Deus tem lhe dado como presente, pessoas que Deus tem colocado na sua vida como presentes para lhe ajudar. Traga essas coisas à memória e veja que você tem um futuro, tem um caminho a prosseguir com o Senhor. Outra coisa que eu digo a você: não fuja da presença de Deus. Nesses momentos de angústia, busque a presença do Senhor. Está escrito no Salmo 16, versículo 11, que na presença do Senhor há plenitude de alegria. A presença de Deus é o maior remédio para um coração aflito. A presença do Senhor é o maior remédio para uma alma que está triste e abatida. Busque a presença do Senhor, Ele vai fortalecer o seu coração. Talvez você me diga que já está cansado de lutar, que já não tem perspectiva de vida, e eu digo ainda a você que Deus traz força ao cansado e grande vigor para aqueles que não têm força. Está escrito em Isaías 40, versículo 29. E eu poderia trazer aqui centenas de versículos que mostram que Deus te ama, que mostram que não é o fim para você, que há esperança, que existe consolo para sua alma, esperança para o seu coração e que você não está sozinho na batalha. Deus é por você.